A medicina interna portuguesa manteve a sua capacidade holística. Nós somos multipotenciais, somos flexíveis, somos eficientes e estamos disponíveis para liderar novos modelos organizacionais mais adaptados aos doentes que temos. So what is the role of the internist today? By and large, what happened in nowadays that the physicians go to the symptoms or to the sign. They don't see the whole patient. And therefore, the patient goes out from the specialist very disappointed. While the internist is today almost the only physician, sometimes also the general practitioner, who see the whole picture, the past history, the family members, the genetics, the environmental factors, etc. And therefore, I felt, and I feel even today, that patients, when they come to see me, they want me to bind all the diseases together. And they are bound because it's one person. And in the same person, earache can be the result of systemic lupus. And for instance, a bellyache may be a result of multiple sclerosis. And therefore, I think that we cannot give up the role of the internist. Eu creio que o sistema de saúde e os doentes necessitam cada vez mais da medicina interna, por 3 tipos de fatores. O primeiro é a evolução demográfica. Nós temos atualmente 2 milhões de idosos. Prevê-se que em 2050 tenhamos 3,5 milhões de idosos. Com o aumento da esperança de vida, vamos ter cada vez mais doentes crónicos e, particularmente, um grupo de doentes que são os idosos com multimorbilidades. Com o envelhecimento da população e com a multimorbilidade, nós temos de ter alguém que faça realmente a junção das várias expressões de doença nas pessoas, para que elas possam ser atendidas de uma maneira equilibrada, sob pena de, se cada um trata ao seu bocadinho, esquece a pessoa na sua globalidade e na sua identidade, uma vez que cada um de nós tem um percurso especial de vida. O primeiro gesto que eu tenho quando me sinto mal ou me sinto doente é procurar, em primeiro lugar e logo, o meu médico internista. Ele conhece o meu mapa clínico, sabe as minhas maleitas e, sobretudo, conhece-me como pessoa, ou seja, é alguém com quem eu converso, com quem eu partilho as minhas fragilidades, os meus receios e tenho uma confiança enorme em tudo aquilo que ele diga para eu fazer. E se ele me encaminhar para um médico da especialidade, é ainda a ele que eu peço que escolha por mim a pessoa a quem eu devo recorrer. O segundo fator é o crescimento do conhecimento. Calcula-se que o conhecimento duplica cada 13 meses. Isso induz uma fragmentação das especialidades, uma hiperespecialização crescente, gente que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas os doentes andam ao contrário e precisam de alguém que os aborde como um todo. O médico internista, acima de tudo, é uma pessoa em quem podes confiar, em quem deves confiar, em quem tens que confiar. É alguém que te acompanha, de preferência toda a vida, se possível, e que, de alguma forma particular, te vigia, se preocupa contigo, está sempre presente se qualquer coisa de inesperado sucede, acompanha-te no hospital, acompanha-te em casa e de tal forma estabelece uma relação de atenção e de cuidado que inevitavelmente acaba por criar uma relação de amizade contigo.
É o meu caso como médico internista e imagino que esta deveria ser a situação ideal. E eu acho também que a especialidade de medicina interna consegue fazer outra coisa que é muito, muito importante. Ao conseguir tomar conta de nós, nesta nossa dimensão global, também permite aprofundar uma coisa que tem uma valia extraordinária, que é a relação entre a pessoa e o seu médico. E nós cada vez temos que investir mais nessa importância da relação, nas qualidades de comunicação entre os profissionais de saúde e as pessoas, para que elas se possam sentir entendidas, para que elas se possam sentir interessadas em, ao fim e ao cabo, estabelecer uma relação com o médico. Também passa por elas transmitirem tudo aquilo que sentem, e uma boa relação também que lhes permita a elas exercer a autonomia, que é um dos direitos que as pessoas têm. O terceiro fator são as ameaças à sustentabilidade do sistema, induzidas particularmente pelo aumento dos preços dos medicamentos. Temos que introduzir maior racionalidade no sistema, escolhas custo-efetivas e combate ao desperdício. Para que os hospitais possam garantir melhores cuidados aos doentes que temos, têm que mudar. Falo da criação de departamentos de medicina geridos por internistas, implementação de unidades diferenciadas, como unidades de AVC, de insuficiência cardíaca, cuidados intermédios, de geriatria, de doenças autoimunes e outras, modelos de cogestão dos doentes cirúrgicos, de alternativas aos internamentos, como sejam a hospitalização domiciliária, unidades de diagnóstico rápido e uma melhor utilização dos hospitais de dia. Falo de programas de integração entre os diferentes níveis de cuidados, que garantam a continuidade de cuidados e retirem os doentes crónicos das urgências. Falo também de novos modelos de resposta aos doentes agudos e da implementação dos cuidados paliativos. A medicina interna em Portugal é uma especialidade nuclear para o sistema de saúde. Temos mais de 2.600 internistas inscritos na Ordem dos Médicos e mais de 1.700 internistas só nos hospitais do SNS, ou seja, cerca de 8,6% da totalidade dos médicos nestes hospitais. Temos mais de 1.000 internos em formação específica, cerca de 13% de todos os internos. No entanto, saíram dos serviços de medicina dos hospitais do SNS em 2017 188.307 doentes, o que representa mais de 42% dos internamentos médicos e 23% de todos os doentes saídos dos hospitais do SNS. A medicina interna foi responsável em 2017 por 85% dos internamentos por pneumonia, 81% dos internamentos por insuficiência cardíaca, 70% dos internamentos por acidente vascular cerebral, 80% dos internamentos por DPOC e 82% dos internamentos por lúpus. Os serviços de medicina, nos últimos 10 anos, têm uma taxa de ocupação média entre os 102% e os 130%, enquanto a taxa de ocupação média nos hospitais anda entre os 80% e os 85%. Em 2017, realizamos só nos hospitais do SNS cerca de 587 mil consultas e fomos responsáveis pelo atendimento da grande maioria das 4.600.000 admissões nas urgências gerais dos hospitais do SNS. Mas também nos hospitais privados, a medicina interna tem uma enorme relevância. Mas a importância da medicina interna não se limita à atividade assistencial. A sua contribuição é essencial para a formação pré- e pós-graduada, para a investigação, na participação em comissões hospitalares, na melhoria da qualidade, na elaboração de normas de orientação clínica e em muitas outras áreas. Em conclusão, somos muitos e bons, mas necessitamos ser cada vez mais, melhores e, naturalmente, melhor recompensados. Eu sou internista. Eu sou internista.
Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Soy internista. Eu sou internista. Eu sou internista. Eu sou internista.